Oi! Bem-vinda, Camila! Oi, André! Oi, Diana! Sejam bem-vindos! Vamos falar sobre dizer não. Quem de vocês aí tem dificuldade de dizer não? Não! Ergue a mão! Oi, Cassi! Muito bem-vinda! Oiê! Vamos lá, gente. Oi, Sônia, bem-vinda. Convidem quem vocês puderem aqui no aviãozinho, encaminhem a live, que eu acho que quase todos nós, em alguns momentos, temos dificuldade de dizer não, não é mesmo? Oi, Karine. Oi, Normélia, bem-vindas. Vamos aprender a dizer não sem causar uma catástrofe. Quem de vocês tem a impressão que é sempre obrigada a dizer sim? Sim, eu tô cheia de coisa para fazer, mas sim, pode mandar que eu faço. Oi, Ariane, bem-vinda. Pessoal, encaminha a live. Vamos mandar para mais pessoas para convidar para vir para cá. Oi, oi. Oi, Isa, bem-vinda. Vou dar só mais um cadinho, já vamos começar falando, que hoje eu trouxe vários tópicos aqui para não me perder, para falar bastante sobre isso. Vocês estão ouvindo uma musiquinha de sonzinho aí bem baixinho ou não? Vocês estão ouvindo? Se sim, manda coração. Ixi, acho que não estão ouvindo. Não? Ninguém tá ouvindo um sonzinho? Então vou colocar um pouquinho mais alto. Sim? Ah, então tá bom. Não apareceu corações aqui. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre dizer não sem causar uma catástrofe. Sim, bem de fundo, né? Bem-vinda, Sol. Então, assim, ó, por que a gente tem tanta dificuldade de dizer não? Primeiro, é porque a maioria de nós confunde sim e não com eu gosto de você ou eu não gosto de você. Então, e isso na verdade não tem nada a ver, né? Por quê? Porque quando a gente diz não é para um pedido que a pessoa faz e não para a pessoa em si. Então, essa é a nossa maior dificuldade. É identificar, ou melhor, diferenciar o não e o sim para eu gosto de você ou eu não gosto de você. Então a gente tem essa baixa tolerância em dizer não para o outro, mas ela foi adquirida. Por que eu digo isso? Vocês provavelmente já viram a criança que tem a fase do não, 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 né? Por mais que a gente tente tirar um sim, a criança diz não. Então, é uma tendência já do ser humano ter essa facilidade lá na infância, porém a gente vai abortando ela, a gente vai suprimindo essa vontade de dizer não. E muitas vezes, se não a maioria, a gente diz sim querendo dizer não. E aí eu queria começar falando sobre algumas consequências em não dizer não, né? Porque se torna um comportamento nosso, se torna um hábito. E quando é um hábito, ele está extremamente enraizado na gente. Então, preciso uma habilidade, eu preciso mudar esse hábito. Ele entra dentro do assunto de mudanças de hábitos, porque ele tá muito enraizado em mim. Se toda vez que alguém me pede eu fico dizendo sim, 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 quando eu digo um não, isso num primeiro momento causa um oi, né? Causa uma estranheza no outro. Bem-vindas, Roseli, Cleia. Então vamos lá, quero falar. Eu anotei aqui 10 pontos que eu vejo como consequências em não dizer não.
A primeira delas que eu queria colocar é: você deixa a tua vontade de lado. Essa é uma, eu ia dizer uma P, mas é uma baita consequência. Oi, meu esposo, onde é que o senhor anda? Já devia estar em casa. Luiz também. Então, assim, ó, eu acabo deixando a minha vontade de lado e eu esqueço também, eu quero ser, é muito bom ser prestativa, é muito bom ser gentil, mas a gente precisa limitar isso. Então, eu preciso de um bom senso, eu preciso de um bom senso no sentido assim, de limitar os meus sims e os meus nãos, porque a minha vontade não pode ser deixada sempre de lado. Só que, o que isso me causa de frustração? Eu alimento um sentimento de frustração cada vez que eu digo sim, quando no fundo eu queria dizer não. Eu sinto um vazio, porque de novo as minhas vontades não estão sendo atendidas, as minhas necessidades não estão sendo atendidas. Então é extremamente importante a gente se ouvir. E aí eu queria colocar assim, ó, quando eu deixo as minhas vontades de lado, comece a observar nas pequenas coisas, naquelas bem pequenininhas do nosso dia a dia, porque é ali que a gente começa as mudanças. São nas pequenas partes. E aí eu vou dar alguns exemplos. Quando os meus amigos, meu marido, meu namorado, ele me convida para ir comer em algum lugar e ele pede para eu decidir e eu sempre deixo ele decidir. Entende? Esse sempre, às vezes tudo bem, mas sempre. Será que todas as escolhas dele é o que eu realmente estou a fim de comer? Então essa é uma coisa a se perguntar. Outra coisa sobre quando a gente vai ver um filme. Aí escolhe, sabe? Eu sempre deixo o outro escolher. E às vezes ele escolhe aquele filme que eu detesto. Então, tudo bem eu tolerar de vez em quando o gosto da pessoa. Mas e quando que as minhas necessidades vão ser atendidas? Quando a gente vai ver algo do meu gosto? Então, é nessas pequenas coisas que a gente muda. Outra coisa, o modo de trabalho. Ai, porque assim é o jeito certo de fazer. E se eu não questionar, se eu não falar, não, esse jeito que eu sei fazer também dá certo, também eu tô de novo me calando. Então, de novo, eu tô deixando a minha vontade de lado. Outra questão é assim, ó. Ai, vamos fazer vamos fazer um jantar aqui em casa. Ah, eu gostaria de convidar ciclano. Aí o marido, não. Ah, então tá bom. Sabe? Quando é sempre as pessoas que o outro quer convidar e nunca as que eu quero convidar. E isso implica também, é bem importante se observar isso nos relacionamentos, nos casamentos. Quantas vezes a gente não quer convidar a sogra, aquela cunhada, ou aquele casal de amigo que a gente não tolera muito. Só que assim, eu posso não tolerar muito, mas o meu marido adora, ou vice-versa. Então, quando a gente começa a observar nesse sentido, colocar a minha vontade também, né? Outro ponto, a número 2, que eu coloquei aqui as pessoas se acostumam com o seu sim. Se eu sempre digo sim, me pede um favor, eu digo sim, vou fazer. Sim, né? Então, eu acabo fazendo mais pelos outros do que por mim mesma. E olha como isso também é importante. Porque quando eu digo sim, eu não estou colocando limites. Vamos pensar isso dentro de uma empresa, mas às vezes até numa relação de amizade. Mas vou dar um exemplo dentro de uma empresa. Se eu sempre digo sim, se o meu chefe me manda uma mensagem, ou meu gerente, ou meu colega de trabalho, me manda uma mensagem pedindo para eu fazer alguma coisa às 10 horas da noite e eu respondo, eventualmente tudo bem. Mas se eu respondo às 10, se eu respondo às 11, se eu respondo de madrugada, se eu respondo no final de semana, eu tô dizendo o quê para essa outra pessoa? Que não importa a hora que tu me pedir alguma coisa, eu vou fazer.
E aí, pode ter 20 pessoas que saibam fazer isso dentro daquela empresa. Mas quando essa pessoa precisar de alguma coisa, para quem que ela vai pedir? Para você. Porque ela sabe que você não vai dizer não. E olha como isso pode te sabotar também. Eu quero dar um exemplo assim, ó. Tem um caso bem específico. Uma pessoa já estava trabalhando há muitos anos numa empresa e ela estava num cargo aqui e ela queria chegar neste cargo aqui. A parte salarial era a mesma, mas ele só queria a função, que era aqui. Só que, se ele estivesse nessa função, as obrigações dele e a parte de trabalho ia ficar bem limitado, porque ia ocupar muito o tempo dele. E ele estando aqui, tudo que pediam para ele, ele fazia. Então, ele era o legítimo Severino da empresa. Agora me diz, o dono de uma empresa, por que é que vai tirar alguém aqui que está trabalhando super bem, está atendendo às necessidades da função e mais dos outros, é o meu quebra-galho, para que é que eu vou tirar essa pessoa aqui, para colocar ela aqui e aqui ficar deficiente, e eu perder essa pessoa que diz sim para tudo? Olha como isso é uma autossabotagem. E qual era o pensamento quando ele dizia sim aqui para tudo? Ah, eu estou mostrando que comigo pode contar. Eu estou mostrando que eu visto a camisa para a empresa. Mas não estava percebendo que ele estava sendo visto de outra forma. Aquela famosa frase que jogador que está fazendo gol não se tira de campo. É forte, né? Outra coisa, número 3, você sempre cede. Sabe quando você tenta dizer um não, mas o teu não é decisivo? Então, isso pode ser em relacionamentos, em amizades, e a qualidade do teu tempo fica comprometida, porque você sempre está em segundo plano. As pessoas se acostumam que assim, ó, na hora H ela vai ceder. Eu já sei. E aí isso vai reforçando o comportamento. Vamos pegar um exemplo de uma criança. Se a criança aprende que quando ela faz birra no mercado, você morre da vergonha e você acaba cedendo, pode te preparar, meu filho, que ela vai fazer birra sempre, porque ela já sabe que esse é o teu ponto fraco. Então, olha como a gente é enrolado por uma criança, quiçá para um adulto, ou para um cliente, ou pessoas que convivem conosco. Então, de muitas formas, a gente acaba sendo usado. Vamos usar aquela palavra bem assim, ó, o famoso trouxa, mas é a gente mesmo que se coloca nessa posição. A quarta, você negligencia as suas prioridades. Por quê? Porque você não cumpre as suas metas. Se eu coloco lá no meu planejamento que hoje eu preciso fazer isso, isso, isso e isso, mas daí você vem e me pede para fazer alguma coisa e eu paro de fazer as minhas coisas para atender as tuas necessidades, eu vou me sentir um fracasso no final do dia porque eu não vou atingir minhas metas quase nunca. Então, eu prometi, eu vou dar um outro exemplo. Eu prometi passar mais tempo com a família, mas eu decidi estudar para o concurso. Sabe esse mais tá roubando, mas, né, sem o i, mas tá roubando as tuas prioridades. Às vezes você diz assim que a tua prioridade é passar tempo de qualidade com teu filho, mas eu acabei entrando no Instagram e perdendo o tempo. Mas eu estava lá brincando com ele, pensando no meu trabalho. Olha como é fácil a gente se sabotar. Mas meu chefe me mandou uma mensagem bem na hora que eu estava no meu momento com o meu filho. Olha como as minhas prioridades facilmente são jogadas de lado. A número 5, um constante medo de magoar as pessoas. Quem de vocês nunca ficou com medo de dizer não por medo de magoar, né? Quem nunca? E até queria que vocês comentassem aqui se essa não é uma das principais
características que fazem você dizer sim quando no fundo queria dizer não. O medo de magoar. Magoar, ele mexe com o nosso eu, ele mexe com a nossa paz interior. Só que vamos lá, se nem Jesus agradou a todos, por que é que eu preciso agradar? Esse aí é teu problema, Ari, o teu do número 1. Essa é a número 1, o medo de magoar. Agora eu te pergunto também, se alguém te diz não, você fica magoado? Como que você interpreta isso? Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui no computador que tá dando barulhinho. Se alguém te diz não, você fica magoado? Você deixa de gostar da pessoa? Se você realmente gosta da pessoa, não vai ser um não para um favor que vai deixar de gostar. Número 6. Chantagens emocionais. Você se deixa manipular. E aí eu quero dar alguns exemplos. Ai, mas tu me prometeu que ia fazer. Você nunca tem tempo para mim. Quem é mãe aí já deve ter muitas vezes ouvido essa. Às vezes até do próprio marido, da própria esposa. Achei que eu fosse a tua melhor amiga. Esse tipo de coisa faz com que a gente se desdobre por causa dessa questão de chantagem emocional. Número 7. A rejeição e a insegurança. Eu sinto que eu tô rejeitando e eu me sinto insegura. Isso, eu não tô respeitando a individualidade. Se aí, vamos lá. Se eu te digo não e você fica chateado, você não respeita quem não atende às tuas necessidades, por que eu vou passar meu tempo contigo? Se você não tá me respeitando. Você nem tá se dando o respeito de me respeitar. Entende que muitas vezes a gente vê a pessoa sobrecarregada e a gente continua pedindo para ela. E aí, quando ela diz não, a gente quer ficar magoadinho. Mas, às vezes, a gente tá abusando. De novo, quem nunca? Número 8. A perda da autoconfiança. Essa perda da autoconfiança, ela é aquela situação assim, ó. Se você está sempre à disposição, sem nenhum critério, você não vai estar 100% comprometido com o que te é essencial. Fecha? Se você está sempre à disposição, sem nenhum critério, você não vai estar 100% comprometido com o que é essencial para ti. Vamos lá. A minha meta é estudar. Eu preciso, estudar, ler um livro. Mas, se cada um que me chamar no WhatsApp eu parar de ler o livro e for responder, como é que eu vou me sair no fim do dia? Será que eu vou ter conseguido ler? Será que vai ter minha concentração? Então, eu preciso impor critérios. Critérios, inclusive, para o outro que está me chamando. Então, ou eu tiro, o exemplo do WhatsApp, né? Ou eu tiro o WhatsApp, ou eu vou ver conforme a minha disponibilidade. Então, eu preciso sempre estar nessa avaliação. Se eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a sempre dizer sim, e eu quero parar com esse comportamento, eu preciso ir me policiando para mudar isso. Então eu preciso ficar ligada quando que eu posso fazer um favor pelo outro e quando eu não posso. Eu preciso olhar para meu histórico, para minha agenda, para minha rotina e ver se isso cabe ou não cabe. E quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não? Tipo, ai, que saco, não sei para que eu fui dizer que sim. E a gente se arrepende logo em seguida que o sim sai da nossa boca. Número 9. Cuidar para não confundir o não com o jamais. A gente tem essa tendência de achar que se eu disser não, eles nunca
mais vão me convidar, nunca mais vão me pedir. Se eu disser não para ir, sei lá, para o barzinho, aí sim que vão me deixar de lado. Será? Será que uma única vez? Agora, se você disser sempre não, também. Então, de novo, bem-vindo ao caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Manter equilíbrio, dizer não é negar socorro, gente. Às vezes, o outro precisa da gente numa questão de vida ou morte. Ou numa questão... A gente precisa racionalizar isso e perceber quando que cabe um sim e quando que cabe um não. Então, a empatia é algo que, se você não tem, você precisa treinar também. Então, vamos lá. Dizer não é negar socorro. É respeitar os teus limites. Tá vendo a diferença? É respeitar os meus limites. Volto naquele exemplo que eu falei antes do chefe que manda mensagem no final de semana. Pô, durante a semana, em horário de trabalho, tô à disposição. Mas no domingo é domingo. Se for eventual, tudo bem. Agora, direto isso? Se eu não interromper, ele vai continuar fazendo. Então, ou eu vou lá e falo, olha, me incomoda você me mandar mensagem no final de semana. Ou eu paro de visualizar e não responder, que também é uma opção minha, é um direito. Número 10, medo de discordar. Medo de ter uma opinião diferente. Evitar riscos, discussões, mas também é evitar, às vezes, soluções de problemas. Se você me diz, vamos resolver isso dessa forma, estamos numa reunião de trabalho, vamos resolver isso de tal forma, e eu tenho uma ideia brilhante, eu tenho certeza que dessa forma que a gente vai fazer é melhor. Por que eu vou me calar? Eu posso solucionar um problema de uma empresa inteira, às vezes, com alguma ideia. Então, olha como eu tô me anulando por pequenas coisas. Boa noite, Jair. Bem-vindo. Catherine, bem-vinda. Mais alguém que subiu ali que eu não vi? Sejam bem-vindos. Então, foram 10 motivos que eu dei ali. Com certeza existem muito mais, mas a gente também não vai querer se estender. E aí, o que é importante dizer? A gente fala assim, ó, basta dizer não. Quantos cartazes a gente vê? Diga não às drogas. Basta dizer não. Diga não ao amigo que tá te pedindo um monte de coisa. Basta dizer não. Será? Será que é tão fácil assim? Vamos lá, o papel aceita tudo, né? Mas na prática, é bem diferente. Então, se eu disser não, vou de novo dar um exemplo. Oi, Matheus, bem-vindo. Vou dar um exemplo numa empresa. Vamos lá. Digamos que eu trabalho numa empresa que tenha três chefes diferentes. Os 3 chefes vêm lá e me perguntam para fazer alguma coisa. 3. Ai, Cuca, preciso que tu faça isso para mim. Eu, beleza, vou fazer. O outro vem e fala, eu preciso que tu faça isso pra mim. Eu, sim, vou fazer. Vem o terceiro e diz, eu preciso que tu faça isso pra mim. Eu digo, sim, vou fazer. Sabe aquele medo de dizer não? Que geralmente ele vem assim, e se eu disser não? E se um deles ficar chateado? E aí a gente começa a entrar num outro assunto importante, no catastrofismo. E se eles ficarem chateados? E se eu for demitida? Eu nunca mais vou arrumar um emprego tão bom quanto esse. Eu vou ter que abandonar até o meu apartamento, porque sem emprego eu não consigo pagar. Olha a catástrofe que eu tô fazendo perante um não. E aí a gente entra no assunto resolução de problemas. Se eu tenho 3 chefes, que os 3 vêm e me perguntam cada pouco alguma coisa, eu preciso resolver, eu estou com um problema. Eu preciso saber qual deles é a prioridade. Se eu não tenho um acesso direto com essas pessoas para saber, preciso saber qual dos 3 é o mais importante, talvez eu tenha um gerente, talvez eu tenha abertura com uma outra pessoa para dizer assim, eu preciso definir qual desses é para eu fazer primeiro.
Ou qual desses 3 chefes tem um cargo superior? Ou, enfim, eu preciso resolver o problema. Eu não posso dizer que sim, pode mandar que eu vou fazer e depois não dar conta. E não entregar aquilo que eu preciso a tempo. E eu tô usando isso dentro do trabalho, mas, gente, às vezes isso é dentro da família. Quantas vezes pais dizem assim, tu pode ir lá buscar a criança na creche? E essa mãe tem que dar uma volta assim, mirabolante para conseguir ir lá, sendo que às vezes era só dizer assim, hoje não vai dar, eu preciso que tu vá. Olha como de novo a gente volta para aquele assunto de uma live passada sobre comunicação assertiva. A gente precisa ter uma comunicação clara, né? E quando a gente entra nessa resolução de problemas, se eu tenho uma tendência a catastrofizar as coisas, achar que se eu disser não vai causar algo muito maior que na maioria das vezes está dentro da nossa cabeça, a gente chega em outro ponto bem importante que eu acho que vale a pena a gente estar comentando aqui, que é a determinação das palavras. A entonação, a expressão corporal e a palavra realmente que eu quero dizer. Vou tentar me fazer mais clara. O óbvio precisa ser dito. Sabe aquilo que para mim é óbvio? Para o outro pode não ser. O outro não tem o entendimento que eu tenho. E aqui eu anotei alguns exemplos para eu falar para vocês como é uma questão de percepção. Se eu falar, gostaria que vocês comentassem agora aqui na live. Se eu falar para você, estou apavorada, o que você interpreta? Estou apavorada com o quê? Me deem ideias aí. O que vem primeiro na tua cabeça quando eu digo estou apavorada? Qual é a primeira coisa que você pensa? A segunda coisa, vou colocar e vocês vão comentando, porque vocês sabem que demora para aparecer aqui para mim. Tive uma semana péssima. O que é a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês o que vocês acham que aconteceu? Aconteceu algum problema com a pessoa, ok, né? Estou apavorada. Mas que tipo de problema? Vamos dar nomes aos bois. Que tipo de problema que vocês acham que eu tive se eu falar que eu estou apavorada? A Cleia colocou uma doença, ok. Que outra possibilidade pode ser? Observem no linguajar de vocês no dia a dia, se vocês também não falam essa questão, gente, eu tô apavorada. Ou, tive uma semana péssima. Quando vocês falam, eu tive uma semana péssima, vocês estão se referindo a quê? Com medo de algo no trabalho? Que mais? Então, vamos lá, gente. Olha só. Estou apavorada. Eu posso dizer que eu estou apavorada porque eu tenho uma cirurgia para fazer de alto risco. Eu estou apavorada com medo, com ansiedade, um desentendimento com alguém, boa também. Ou eu posso estar apavorada porque eu tenho uma prova para fazer lá no meu colégio. Agora sim, ó. Se eu falar para você, só falar assim, ó, eu estou apavorada, gente. Cada um de vocês vai trazer esse conceito de apavorado em relação àquilo que vocês pensaram. A Cleia vai pensar que eu tô com alguma doença. A Normélia vai achar que eu tô com algum problema no meu trabalho. Entende? Cada um vai pensar uma forma diferente. Tá vendo como é uma espécie de comunicação? Agora sim, ó, se eu falo que eu tô apavorada, qual que é o teu dever para ter um melhor atendimento? Entendimento. Cuca, tu tá apavorada com o quê? Pergunte. O óbvio também precisa ser dito.
Se você não entendeu, não acredite no primeiro pensamento que você tem, mas pergunte, vamos clarear essas informações. E aí vamos ver assim, ó, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso trabalho, quantas vezes a gente acha que fulano disse alguma coisa, mas eu entendi outra. Porque eu puxei lá na minha memória, né, igual essa questão aqui do estou apavorado. Um tava falando de uma prova, outro tava falando de uma cirurgia, entende? Tive uma semana péssima. Eu posso dizer isso porque eu coloquei um monte de objetivos para essa semana e eu não consegui atingir. Para mim pode ser uma semana péssima, mas também eu posso estar extremamente depressivo e eu tive vontade de me matar inúmeras vezes essa semana. Tá vendo o peso que isso tem? Só que se eu nunca tive uma questão de depressão, eu nunca convivi com isso, isso jamais vai passar pela minha cabeça que seja isso que o outro esteja sofrendo. Então, é muito... como é que eu vou usar a palavra? Muito relativo com aquilo que eu penso. Outro exemplo, buzina de carro. Olha como a buzina de carro, ela tem várias versões. Eu posso usar a buzina para dar uma buzinadinha pro motorista da frente para dizer: ô fulano, acorda aí que o sinal já abriu. Mas eu posso usar a buzina para cumprimentar o meu amigo que está do outro lado da rua. Então, o óbvio também precisa ser dito. Se eu tô aqui dirigindo com medo, né? Quem nunca aprendeu recém dirigir tem medo de dirigir? Tô aqui com medo de deixar apagar o carro. O cara de trás buzina e buzina pro colega dele que tá passando lá, mas eu não vejo que ele tá cumprimentando, eu acho que ele tá me xingando. Eu não vou interpretar como, que cara abusado. Eu não vou ter uma interpretação totalmente diferente. Só que eu não vou descer do carro para lá tirar uma satisfação. Agora, se eu tô aqui cara a cara com a pessoa, eu tenho como fazer isso. Então, olha como é simples. Olha como... Por que isso tem a ver com o não? Por quê? O óbvio precisa ser dito. Porque às vezes a gente diz assim, eu não entendo... Será que ele não vê que eu tô cheia de coisa para fazer? Será que ele não vê que eu tô extremamente atarefada? Será que não vê que eu não tenho 10 minutos para o meu almoço? Que eu não consigo ficar sentado de boa no sofá? Será que fulano não vê que a minha vida é muito corrida? E o outro pensa assim, cara, sempre que eu pergunto para ela, ela dá um jeito. Ela vai fazer. Como é que o outro vai saber que você está atarefado se você não falar? As pessoas não têm bola de cristal. E o que é atarefado para ti, talvez para mim não seja. Então, as visões são diferentes diante das mesmas situações. E aí, toda vez que a gente se sentir contrariado, toda vez que a gente se sentir desrespeitado enquanto limite, a gente precisa pensar sobre o que eu estou pensando. Que estranho, né? Mas é bem assim mesmo. É assim, ó, o que passou pela minha cabeça? Por que eu fiquei com raiva? Ah, porque ele devia ter me falado tal coisa. Mas por que ele devia? Como que ele sabia? Como que ele ia saber se eu nunca sinalizei? Como que meu marido vai saber que eu gosto de tal coisa se eu nunca falei? Então, volto a dizer, o óbvio precisa ser dito. Qual é o significado disso que eu estou pensando? Eu estou pensando que o outro está me desrespeitando? Ou será que, olha só, se eu peço para o outro fazer alguma coisa e o outro diz não e eu ficar pensando, ele não gosta de mim porque nunca dá um jeito de me ajudar. Ou eu posso pensar, ele está bem atarefado mesmo. Realmente ele está cheio de funções, é melhor que eu mesma faça. Ou, até um exemplo que me lembrei agora dessa semana. Quando a esposa pede para o marido pegar tal coisa na geladeira. Aí o marido diz, eu não estou vendo. Onde que tá?
E aí a esposa diz, tá no mesmo lugar de sempre. E ele diz, eu não sei onde é. Como que não sabe? É a resposta dela. Como que não sabe se você não falar aonde é o lugar de sempre? É óbvio para você, mas não é óbvio para o outro. Então existem coisas que precisam ser faladas. E dependendo da forma como eu falo, eu tenho que ver com que tom que eu tô falando. Porque o que eu tô pensando? Ele devia saber? Como? Com uma bola de cristal? Então, por isso que eu reforço isso, né? O óbvio precisa ser dito. Mas o óbvio, às vezes, ele me deixa em dúvida. E aí eu queria usar um outro exemplo. Um exemplo até que eu peguei aqui de um livro, mas ele parece ser absurdo, mas ele aconteceu com uma paciente que eu atendi. Eu vou ler o textinho aqui e aí eu quero colocar essa questão. A pessoa entra no consultório do terapeuta falando o seguinte: você não vai poder me ajudar, porque eu sou um caso perdido. Como você sabe? Diz o terapeuta. Porque eu já fui a 15 terapeutas antes e nenhum conseguiu me ajudar. Quanto tempo você ficou com cada terapeuta? Indaga a 16ª terapeuta. Uma sessão. E eu não senti nenhuma melhora. E aí, o que isso significa? Que você está baseando a tua evidência numa evidência falha. Quem que vai ter resultado na primeira consulta? Quando você vai na academia, você faz um exercício físico, você chega em casa e você já vê resultado? Quando você vai no médico, o médico também vai pedir para você fazer os exames antes. Então ele também não vai dar resultado. Porque é que ir para o psicólogo vai ter que dar resultado na primeira sessão. Olha como a gente espera um milagre. Muitas vezes eu dou de tarefa para a pessoa tentar fazer meditação. E ela volta na semana seguinte dizendo, não funciona. E isso que eu já digo antes. Gente, assim, ó, é um treino. É treinar um desconforto. É treinar você tentar ficar ali prestando atenção no teu ambiente, prestando atenção ao teu redor. Não é aquela coisa assim, ó, vem paz interior porque eu não tenho todo o tempo do mundo. Não. Meditação é desconfortável. Assim como ir para academia também é desconfortável. O resultado vai vir aqui 3 meses, gente. Quando que vai dar resultado? Com a minha persistência, com o meu treino. Com a meditação é igual. Assim como várias outras questões. Eu peguei esse exemplo porque foi o que me veio de momento. Ou vamos falar da dieta. A dieta, eu emagreço já no primeiro dia? Não, preciso muitos dias para começar a dar um efeito. Então, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito para todo mundo. Estou numa situação com meu irmão que veio morar comigo de repente. Eu não estava preparada e não estou conseguindo lidar com mais uma pessoa em casa além da filha, a Inês. Certo. Você vai ter que falar isso. O que de pior pode acontecer? Eu gosto sempre de usar essa frase. O que de pior pode acontecer? Porque talvez você não está falando com ele porque você está catastrofizando. Meu Deus, ele vai deixar de me amar. Ele vai ficar chateado comigo. Ele não... todas essas primeiras aqui que eu coloquei. Tô deixando a minha vontade de lado. Talvez ele foi para tua casa porque ele está acostumado com o teu sim. Ou talvez ele sabe que no fundo você sempre cede. Ou você tem um constante medo de magoar as pessoas. Ou ele usou uma chantagem emocional e disse você é minha irmã predileta.
Então, observe o que você está pensando a respeito cada vez que pensa em dizer que eu amo você, mas conviver junto não vai dar. E também, às vezes, a gente se deixa levar pelo outro. Isso é uma coisa bem importante. Quantas vezes você tenta flexibilizar o teu pensamento e o outro diz, para de ser trouxa. Vou dar um exemplo. Talvez ele não tenha querido dizer aquilo. Ou pode ser que ele não estivesse se sentindo bem e é por isso que eu não tenho... por isso que ele falou isso. E o outro diz assim, quê? Deixa de ser trouxa. Deu uma travadinha aqui. Na verdade... o outro diz, deixa de ser trouxa. Isso é desculpas para justificar o mau comportamento. A Inês falou, mas é que ele está doente e não tem para onde ir. Será que não tem? Então é uma questão às vezes também de verificar isso. Será que ele realmente não tem? E aí eu entrar com aquela questão do socorro. Será que ele está precisando de um socorro? Então é uma questão, sempre a gente tem que avaliar com a empatia. Se fosse o contrário, se você estivesse doente e fosse na casa dele, ele iria te aceitar, sabe? Então avaliar sempre assim, nunca tem um certo ou um errado. Todas as situações a gente precisa avaliar. Cada caso é um caso, né? A famosa frase de psicólogo, depende do contexto, né? Então temos que avaliar isso. Então, gente, assim, precisamos analisar sobre o que estamos pensando, o que estamos sentindo e avaliar os nossos comportamentos. É mais provável de encarar as coisas pelo lado positivo nos ajude a questionar as nossas evidências do que adotar um ponto de vista negativo. E quando a gente questiona as evidências, sofremos menos. Como que eu questiono as minhas evidências? Será que fulano vai deixar de me amar por eu dizer não? Que evidência que eu tenho a respeito disso? Da onde que eu tô tirando isso? Se alguém me diz não, eu deixo de amar? Por que pro outro eu digo, capaz, e pra mim eu tenho que pegar um chicote e bater nas minhas costas? E outro assunto que eu queria entrar, que meu Deus, o tempo tá correndo, né? É a questão assim, atribuir as responsabilidades. De quem que é a culpa? Então, assim, essa é uma pergunta bastante recorrente, porque a gente tem uma tendência de pensar de 8 ou 80, do tudo ou nada, ou certo ou errado. A gente sempre quer classificar as coisas sem muito meio termo. Então, a gente tem uma tendência a dizer assim, a culpa é toda minha, ou a culpa é toda dele. Não é? A gente muito raramente vai dizer assim, é 50%. A culpa é minha, mas é dele também. Então eu tenho a tendência de dizer assim, cara, meu irmão é um abusado, tá sempre aqui. Mas ele não estaria sempre aqui se eu não estivesse sempre disposta a recebê-lo. Então ele só vai estar ali quando você continuar mantendo os mesmos comportamentos. Raramente a culpa está de um lado só. E aí, por exemplo, às vezes a gente fala dos nossos pais. Não são os poucos os casos em que basta a pessoa pensar nos pais para ela se encher de raiva. Quando eu lembro do que eles me fizeram, eu fico furioso. Eles arruinaram a minha vida. Ok, será que eles arruinaram ou fui eu que deixei eles arruinar? Será que sou eu que cada vez que penso isso, eu fico remoendo? E aí a gente volta àquela famosa frase, sabe aquela frase de autoajuda, assim, a raiva é um veneno que só faz mal para aquele que bebe, né? Se eu tô com raiva de fulano, dane-se, quem tá sofrendo sou eu mesma. E assim é com o não. Quando eu digo não, quando eu digo sim, querendo dizer não. Eu tô sofrendo por algo que eu mesma estou alimentando. Cada vez que eu tenho vontade de dizer não, eu acabo dizendo sim. E aí, você pode achar que alguém merece ser punido, quando no fundo,
Quem deveria ser punido é você mesmo, porque você não está mudando o seu comportamento. Então, a gente acha às vezes que o nosso não vai criar uma catástrofe, só que essa catástrofe está só dentro da nossa cabeça. A gente está sofrendo por algo que a gente pensa. E aí eu tenho também uma outra forma de pensar assim, ó. Será que o mundo todo vai se voltar contra ti? Você é uma estrelinha que assim, meu Deus do céu, você tem que agradar todo mundo? Se nem Jesus agradou a todos? Às vezes achamos que não podemos fazer nada para mudar a situação em que nos encontramos. Por exemplo, se eu disser não para o meu pai, ele não vai parar de reclamar e vai fazer da minha vida um inferno. A verdade é, porém, que quase sempre deixamos que os outros transformem a nossa vida num inferno. Podemos dizer, não dá para acreditar nos extremos de loucura. Aqui o meu pai chega às vezes. Então eu vou começar a ignorar ele, porque senão daqui um pouco seremos dois loucos. Ele louco e ele tentando me enlouquecer. Eu quebro o meu repertório de ficar sempre batendo na mesma tecla. E a gente pode ver isso também até naquelas brigas. Sabe aquelas brigas que sempre terminam igual? É sempre o mesmo assunto, é sempre o mesmo fim. Quando o pai bebe, o marido bebe. Talvez se eu mudar a minha postura, ele mude o comportamento também. Faz sentido isso, gente? E a outra coisa que eu quero dizer é assim, ó. Não exagere. A gente tem uma tendência a exagerar, além de catastrofizar, de exagerar. E aqui eu quero dar uns exemplos, que é a técnica do descatastrofismo. A gente tem a tendência a dizer assim, ai gente, é o fim, acabou, que catástrofe. E aí eu pergunto assim, qual é a pior coisa que pode acontecer? Quem é meu paciente aí já vai dizer, meu Deus, de novo essa pergunta eu não aguento mais. Mas eu sempre faço. O que de pior pode acontecer? E aí você fala, eu posso morrer. Ok. Qual a probabilidade disso acontecer? É bem pequena. Então tá vendo como eu tô vendo a coisa como muito maior? Eu posso sofrer uma humilhação. Ok. Será que as pessoas nunca foram humilhadas? O que de pior pode te acontecer? Eu vou ser humilhada. E daí? E o que de pior pode te acontecer? Eu posso ser demitido. Ok. E o que de pior pode te acontecer? Eu posso ficar sem um tostão. Fulano vai me deixar. Eles vão ficar com ódio de mim. A gente tem essa tendência, olha só, a jogar lá para os extremos. Fulano não vive sem mim. Eu tenho dó. Não sei. Então, tudo assim é uma catástrofe. E no fundo, quando a gente começa a se expor, quando a gente passa a estar mais vulnerável e mudar os nossos comportamentos, a gente até se assusta com os resultados que isso causa. Primeiro porque o outro já está acostumado com o meu padrão de comportamento. Então eu estou fazendo algo extremamente diferente e o outro também vai mudar. Às vezes a gente fica brigando para mudar o outro, mas a gente não muda a nós mesmos. Então comece cada um por si e já vai ver refletir isso no outro. E às vezes também é só nomear o pior em termos bem específicos para a gente já nos acalmar. E aí eu tô falando do ser ansioso. O ser ansioso que mora na gente. Às vezes a gente tá fazendo assim, ó. Fui convidada para dar uma palestra. E o que de pior pode acontecer? Eu esqueci o que eu tenho para falar. Ok, se tu esquecer para ter o que tu vai falar, como tu pode reagir? Ou, se eu chegar lá na frente e o microfone não funcionar, ok, que estratégia tu usaria? Eu ia ter que falar mais alto. Certo, e daí? Sabe? Uma resolução de problemas tão pequena, mas a gente faz assim um escândalo como se assim, nunca aconteceu isso com ninguém. Eu preciso ser perfeito. O modo perfeccionista. E aí eu queria finalizar com uma frase. Quem vive com medo de cometer um erro, acaba descobrindo que cometer um erro
qualquer, foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Porque muita gente nem notou e quem notou não deu a mínima. Quer dizer, a pessoa percebe que a realidade não é nem de longe tão ruim quanto que ela imaginava que seria. Quem de vocês nunca sofreu por algo, por antecedência, e quando a coisa aconteceu foi ridículo de tão pequeno? Ou seja, baita de um resumo, somos traídos por aquilo que pensamos. O medo, o desconforto. Estamos sempre fugindo do desconforto, mas estamos num eterno desconforto. Certo? Faz sentido, gente? Alguém dá um feedback aí? Se gostaram do assunto, se ajudou de alguma forma. A gente trabalha, eu queria dizer que em consultório a gente trabalha os medos específicos. Às vezes a gente faz um ensaio, que a gente chama de um ensaio comportamental. O que tu pode dizer na hora? E se fulano responder isso, como é que tu vai agir? E se ele responder tal coisa, como é que vai agir? Nesse sentido, é avaliar tudo o que pode acontecer e verificar. Será que eu não estou catastrofizando? Será que a minha mente não está me traindo e criando um monte de parafernália que nem existe? O meu celular aqui deu uma travadinha. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Hoje a live acabou ficando mais comprida, mas vocês permaneceram aí, ó, firmes e fortes. E eu agradeço imensamente o tempo de vocês, porque como eu sempre digo, o tempo é o que temos de mais precioso. E se vocês dedicam esse tempo aqui comigo, me sinto extremamente grata. Até quinta que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Vou deixar salvo aqui, deixem o seu like e deixem o seu comentário, se isso fez sentido, se isso ajudou. Felipe, pois eu te vi entrando, nem te dei as boas-vindas, né? Pegou só o fim, mas muita realidade. Vou deixar salva aqui no Instagram e vou jogar para o YouTube também. E, enfim, espero vocês aqui na próxima quinta e estou aberta para sugestões de temas. Já tenho uma prévia, pretendo falar sobre raiva na quinta que vem. Quem de vocês tem muita raiva? Então, vamos falar sobre como driblar isso, sobre como não estourar, sobre como não despejar a minha raiva em cima daqueles que não merecem. Certo? Um beijo e um bom fim de semana para vocês. Bye!